pessoal, tudo certo com todos? Espero que estejam todos bem. Então, continuando o nosso assunto sobre urbanização, hoje a gente vai ver mais alguns conceitos em relação a esse assunto. Então, começamos com megalópole. Então, o que é uma megalópole? É uma conurbação de metrópoles. Na aula passada foi explicado o que era conurbação, que é a união de áreas metropolitanas. Então, se uma área metropolitana cresce horizontalmente, ela pode chegar a encostar em outra. Então, quando uma área metropolitana cresce muito, ela encosta em outra e aí forma uma conurbação. E quando duas áreas metropolitanas muito grandes crescem, elas vão formar uma megalópole. Então, existem algumas megalópoles bem importantes no mundo. Nos Estados Unidos, a gente tem megalópole, na China, no Japão, e aqui no Brasil, a possível megalópole que a gente teria seria São Paulo com Rio de Janeiro. Então, a área metropolitana de São Paulo se conurbaria, né, encostaria na área metropolitana do Rio de Janeiro. Então, seria a possível megalópole que a gente teria aqui no Brasil. Outro conceito sobre urbanização que a gente tem é o conceito de verticalização, que é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. É um processo onde as cidades estão crescendo no sentido vertical. Então, as casas estão deixando de ter em grande quantidade e estão sendo construídos prédios no lugar. Então, aonde moraria uma família dentro de um prédio, vai haver várias famílias habitando o mesmo local. Então, a maioria das cidades ela está sofrendo esse processo de verticalização. E as casas elas estão sendo construídas no entorno das cidades, tá? Num lugar mais afastado. Isso é o processo de verticalização. Existe outro conceito dentro da urbanização que se chama segregação espacial, que é onde as pessoas que tenham menos condições econômicas, vai haver uma grande separação física, social e física. Então, aqui nós temos uma foto, que não é uma montagem, é uma foto real, que mostra exatamente o que seria essa segregação espacial. Aqui nós temos um condomínio fechado, de alto padrão, aonde cada andar tem a sua piscina individual, além das quadras de esporte e outros atrativos que o condomínio vai oferecer para seus moradores. E aqui do lado nós temos um muro que separa uma área de extrema pobreza. Então, isso se chama segregação espacial. Aqui na outra foto mostra também um condomínio fechado com casas de alto padrão e aqui do lado casas com um padrão econômico baixo. Então, isso é segregação espacial. É um processo que vai separar grupos ou indivíduos de acordo com a sua situação econômica dentro das cidades. Depois, outro conceito que a gente tem em urbanização é o plano diretor. O plano diretor ele é usado dentro do município como se fosse uma lei municipal e ele vai dizer como é que vai ser organizada essa cidade. Então, como os prédios serão construídos, quantos andares eles poderão ter, em relação aos ônibus, a movimentação, a mobilidade urbana dentro da cidade. No caso aqui de Tubarão, por exemplo, não pode construir prédio com mais do que 25, 30 andares, por exemplo. Aonde que está escrito isso? No plano diretor. Então, quando alguém vai fazer uma construção aqui na cidade, né, a construtora ela necessariamente tem que saber quais são as regras de construção dentro da cidade. Eu não posso simplesmente querer construir alguma coisa que vai ferir o que está escrito no plano diretor. Ele vai direcionar tudo que vai acontecer dentro da cidade. E a função dele é melhorar a qualidade de vida dos habitantes que vão morar aqui. Então, eu não posso construir uma indústria, por exemplo, no centro da cidade.
né? Eu vou ter que encontrar um local apropriado para a construção dessa indústria. Todas essas regras vão estar estipuladas dentro do plano diretor. E agora a gente vai ver um pouco dos problemas ambientais urbanos que o mundo tem sofrido por conta da aceleração da urbanização. Então nós temos a desertificação, que é uma área onde vai secar por conta da quantidade de poluentes que a cidade vai exalar, desmatamento, água poluída, áreas afetadas com chuva ácida. Esses são a poluição atmosférica. Esses são alguns exemplos de problemas urbanos que a gente vai encontrar no planeta. Então, um dos problemas que a gente vai ter nas cidades são a poluição do ar, por exemplo, né? Quando tem indústrias, elas necessariamente vão ter que queimar um combustível para poder funcionar, e dependendo da indústria ela pode poluir mais ou menos, mas ela sempre vai poluir a atmosfera, e esse problema é considerado um problema urbano. Outro problema urbano que a gente encontra nas cidades grandes é a poluição sonora, que ela pode ser vinda de várias formas diferentes, além da buzina dos carros, máquinas trabalhando, movimento dos veículos, a quantidade de sons que vão ser colocados dentro das cidades vai formar a poluição sonora. Outro problema que a gente tem nas cidades são a poluição da água. Então, aqui na cidade de Tubarão, por exemplo, você já deve ter percebido que a cidade está passando por um movimento de restauração, que a gente vai ter o tratamento de esgoto. Depois de muito tempo, vai deixar de ser jogado o lixo diretamente no Rio Tubarão e vai ser colocado numa rede onde essa sujeira vai ser tratada para depois ser jogada no rio. Mas existem vários problemas que as cidades enfrentam em relação à poluição da água. O lixo também é um problema grave dentro das cidades, porque existem várias doenças que podem se proliferar através da quantidade de lixo que a gente produz. Hoje no Brasil existe uma lei que fala da lei do aterro sanitário, que não pode ter o lixão, como a foto está mostrando aí, é um lixão. O aterro sanitário, ele é um terreno preparado para receber o lixo e ele vai ter um tempo de vida. Então aqui na nossa região a gente tem um aterro o aterro sanitário lá em Laguna, que ele vai receber lixo de 17 municípios. E ele tem um tempo de vida, são 10 a 15 anos que o terreno consegue suportar o depósito de lixo. Depois eles vão ter que arranjar outro terreno, tratar o terreno para depois receber essa quantidade de lixo. Outros problemas que as cidades enfrentam as epidemias. Então, aqui tem o mosquito da dengue, que pode ser do chikungunya ou da zika, que é um problema grave dentro das cidades por conta da quantidade de lixo, da água parada, de terrenos baldios que ficam. E hoje nós nos encontramos numa pandemia, que pela quantidade de excesso de pessoas nas cidades, essa doença ela tem se espalhado com grande rapidez, e nós estamos vivendo esse momento de cuidado muito grande por conta da quantidade de pessoas que tem nas cidades. Então, além desses problemas, a gente vai encontrar também a pobreza na questão social, né? A criação, o surgimento de áreas empobrecidas, como as favelas, por exemplo, ou cortiços, que junto com o surgimento dessas regiões vem também violência, vem o problema de colocar pessoas em locais que não poderiam estar, como por exemplo aqui essa favela, que ela fica num morro.
Então, ela foi tirada toda a vegetação que cobria o morro. Então, quando chove, pode existir o problema de desmoronamento. Então, muitas pessoas podem sofrer com isso. Existe também o problema da poluição visual, né? As cidades, elas sofrem muito com isso. Existem esse excesso de propagandas que doem até os olhos por conta da quantidade que tem no mundo todo. O lixo, como já tinha dito, isso aqui é uma foto aqui em Tubarão. Então, o Rio Tubarão, ele tem sido constantemente alvo desse tipo de poluição. Aí o lixo urbano, que é um grave problema mundial também. As pessoas, elas têm o consumismo, ele tem trazido uma grande quantidade de lixo, de restos sólidos que a gente deixa de usar, e aí vai aumentando cada vez mais. Aí as cidades, elas tiram a impermeabilidade do solo, né? Eles colocam casas e começam a asfaltar terras aonde não poderia, e aí quando chove, essa água não tem para onde escoar, e aí pode causar vários tipos de enchente e problemas em relação a isso. Outros tipos de problema que as cidades enfrentam é a mendicância. Então, as pessoas vêm para as cidades para procurar algum tipo de trabalho ou vida melhor, só que dependendo do lugar, eles não vão conseguir emprego, vão ficar na rua, aumentando a população de rua. E aí, isso é em qualquer lugar do mundo, até cidades ricas e importantes como Nova York, Londres, Tóquio, tem gente morando na rua. Não é um problema único brasileiro. Outro problema que a gente enfrenta nas cidades é o trânsito. Então, dentro do plano diretor, deve haver alguma regra em relação ao trânsito. Então, eles têm que saber a forma como orientar esses motoristas para que se evite essas filas quilométricas todos os dias nas cidades, que não permitem que a mobilidade das pessoas seja o que ocorra.